Fala galera, meu nome é Rafael Menezes, sou coordenador técnico da Titan Esportes. Tenho que fazer testes na corrida para melhorar? Testes de 3.200, 2.400, 12 minutos. Qual teste devo escolher? Acompanhe o vídeo aí que a gente vai tentar tirar algumas das suas dúvidas. É comum vermos treinadores aplicando testes para definir as famosas zonas de treinamento do seu atleta. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, GPS, o próprio Training Peaks, que é o sistema que a gente usa aqui na equipe para monitorar os treinos do pessoal, ele nos dá tantas informações de todos os históricos de treino do seu aluno, de todas as competições, de todos os treinos, de todas as séries, que com isso a gente já consegue de maneira indireta, obviamente, mensurar as zonas desses atletas. Então, não necessariamente a gente precisa de um teste para saber das zonas de treinamento desse aluno. Não é legal que o atleta fique bitolado nas zonas de treinamentos. É muito importante que o atleta treine com consistência e treine com vontade. Ao longo prazo, de uma maneira natural, o atleta vai se conhecer e vai saber identificar em qual ritmo ele deve competir para não quebrar, e em qual ritmo ele deve treinar determinados tipos de treinos, tá? Lógico que a zona é uma referência que você pode ter para aquele treino, mas é muito importante que o atleta sinta aquele treino, principalmente quando a gente está falando de treinos muito intensos, tá? Que não vai ter uma zona pré-definida, você vai ter que fazer força e saber dosar o nível de força para fazer a série de uma maneira eficiente. Mesma coisa na prova. É importante saber mais ou menos a zona que aquela prova tem como característica, você entender qual é aquele ritmo e sentir isso no seu corpo. Mas só a zona por si só não quer dizer muita coisa. Se você está se sentindo bem e quer forçar um pouquinho mais, faça isso. Se você está se sentindo mal e está vendo ali que você vai ter que reduzir, a mesma coisa, reduza e tenta melhorar depois, tá? Por isso que a gente não deve ficar bitolado somente em zona de treinamento. A zona de treinamento só é uma ferramentinha de várias outras que a gente tem para quantificar ou se autoavaliar no processo de treinamento. Então, Rafael, para que fazer teste? O teste ele não é só interessante para definir as zonas de treinamento. Eu gosto muito de aplicar os testes para expor meus atletas aquele nervosismo diante de competição. Então o atleta fica mais ansioso, ele fica preocupado com o que ele vai comer antes do teste, ele foca que ele vai ter que desenvolver o melhor potencial dele em um dia e uma hora marcada. Então ele tem que trabalhar durante a semana e saber controlar esse nervosismo para o teste. E isso vai ser muito válido porque quando chegar na prova, ele já vivenciou essa situação. Não só na prova, até no dia a dia dele de trabalho. Às vezes ele tem algum evento muito importante, que ele passe um estresse durante a semana muito importante para determinado evento, e com isso ele vai saber, de uma maneira um pouco mais eficaz, como se controlar para que no dia do evento, na hora marcada da apresentação ou do teste, ele saiba se acalmar e executar o melhor dele naquele momento, porque é isso que importa. Não adianta você fazer o seu recorde pessoal em um treino em específico. Você tem que fazer o seu recorde pessoal em uma prova, você tem que dar o seu melhor em uma apresentação com dia e hora marcada. Tá bom, mas qual teste você escolhe, Rafael, para os seus alunos? Então, os testes vão ter características específicas. Cada teste vai ter um protocolo que o atleta deve seguir. Tem alguns protocolos que já excluem bastante atletas. Por exemplo, o teste de 3.200. O atleta tem que ter um determinado ritmo para que esse teste, para que as zonas ou esse teste se aplique no protocolo definido. Então, se o atleta não tem aquele ritmo, o teste de 3.200 não faz sentido para ele. Então, você vai ter que avaliar seu aluno, ver qual é o estágio que ele está e definir, de acordo com os protocolos dos testes, qual teste se aplica melhor para aquele determinado aluno. É bem específico para cada um, tá? Mas também, nem sempre a gente tem uma situação ideal de aplicabilidade desse teste, né? Por exemplo, aqui na equipe, a gente treina em um local que tem uma volta de 2 km e a gente, desde o início que a gente começou a treinar lá, a gente fez testes nesse local, seja ele teste de 2 km, o teste de 12 minutos, o teste de 20 minutos, nesse mesmo percurso.
Com isso, ao longo do tempo, aplicando sempre no mesmo local, a gente passa a ter um histórico de melhora ou não desse atleta. Então aquilo ali passa a fazer sentido para aquela determinada região, aquele determinado momento, tá? O importante é você criar um ambiente e de maneira exata reproduzir no mesmo ambiente a distância escolhida para o seu atleta. Então é isso, galera. Falamos um pouquinho aí sobre testes e quais tipos de teste a gente deve aplicar. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente através de alguma pergunta aqui embaixo ou até entre em contato com a gente lá no direct no Instagram. Beleza? Um abraço e até a próxima!